E aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aí para o nosso canal, agora sobre microeconomia, e nós iremos falar hoje sobre mercado de fatores de produção, né? Nós já conhecemos o mercado de bens e de serviços, agora nós vamos ver o mercado de fatores, ou seja, como que é a interação entre oferta e demanda, né? E as imperfeições de mercado, quando o negócio é fatores, insumos. Então vamos lá. Nós estaremos trabalhando aqui no capítulo 14 do livro de microeconomia, de Pindyck e Rubenfeld. E vamos lá. Um conceito importante, na hora de entender o mercado de fatores é que a demanda ela é uma demanda do tipo derivada. O que define isso? Que ela deriva, a demanda ela é derivada de uma outra demanda. Vamos dizer, demanda por um insumo, no caso da demanda derivada, é a demanda por um insumo que depende e é derivada simultaneamente do nível de produção da empresa e dos custos dos insumos. Então, o que eu quero dizer? Uma certa empresa, uma empresa, por exemplo, uma indústria de calçados, ela vai demandar mais trabalhadores quando ela tem uma demanda dos seus produtos e também dependendo do valor do salário pago aos seus trabalhadores e também do custo dos insumos, no caso o material ali para produzir, o bem final ali, o sapato. Então, independente da estrutura de mercado, que também pode influenciar, nós veremos isso, se ela é competitiva, se ela é monopólio ou monopsônio, etc. Nós vemos que a demanda, no caso do mercado de fatores, ela é derivada de uma outra demanda. Ou seja, eu vou demandar mais ou menos dependendo da quantidade de que estiverem me demandando em outra oportunidade. Ou seja, então a demanda de outros eu derivo ela e faço ela transformar na minha demanda por insumos. Isso tudo é para ver que a economia ela anda em cadeia. Então, quando uma coisa trava, a outra também tende a travar. E vice-versa é válido. Um conceito importante, algumas informações preliminares aqui, que é a questão da receita marginal do produto. O nome, na verdade, é receita marginal do produto marginal do trabalho. O nome é grande, mas a ideia é muito simples. Em microeconomia, a gente sabe que a ideia de marginal é tudo aquilo que chega por último. Então, custos marginais, ou seja, é aquele custo que acrescenta toda vez que eu faço mais um gasto, ou que eu uso mais uma unidade, ou que eu vendo mais uma unidade, dependendo do que estivermos falando. Então, custo marginal é aquele custo que entra por último, aquele custo que vem chegando por último. Eu adiciono uma unidade na minha produção, aquele custo entra por cima. Nós vemos que os custos marginais, em determinadas situações, tendem a ser custos crescentes. O que significa? À medida com que eu vou aumentando, o valor daquele insumo vai ficando maior, de acordo com a quantidade de unidades. A receita marginal ela é a mesma ideia, ou seja, é aquela receita que entra por último, aquela receita que ela é uma receita do tipo, eu faço, por exemplo, uma venda, aí para me vender para me vender mais um produto, dependendo da estrutura de mercado, nós vamos detalhar isso, eu tenho uma receita que ela entra por último. E no caso dos fatores de produção, nós temos o trabalho como um fator de produção. E o que isso quer dizer? Que o trabalho ele tem receitas também. Só que, porém, na verdade, eu vou fazer receita de acordo com o produto do trabalho. Então, a receita marginal do produto marginal do trabalho são duas coisas que nós vemos aqui que vão se multiplicar, que é a receita marginal vezes o produto marginal do trabalho. Para ficar bem claro, você contrata um trabalhador e aquele trabalhador ele vai te voltar uma quantidade X de produtos, de produção por hora, por exemplo. À medida com que você vai contratando mais trabalhadores,
retornos do trabalho, né, não do trabalhador, retornos daquela contratação, né, considerando que nós temos apenas um insumo variável, que é um modelo de curto prazo, né, eu aproveito para fazer até uma revisão de alguns tópicos em economia, ou seja, no curto prazo só um fator varia, que é o fator trabalho. O capital ele é fixo. No curto prazo não existem custos fixos, nem fatores fixos. Tudo varia. Né? No longo prazo eu tenho condições de mudar toda a minha estrutura, de diminuir, aumentar. Né? E cada empresa tem o seu longo ou curto prazo. Né? Por exemplo, um boteco tem um determinado tempo para poder se adequar. Né? Já uma indústria maior já tem outro tempo, né? Uma outra empresa multinacional com várias instalações já tem depende de cada empresa, mas a ideia é essa. Então, retornando, né? No caso, na nossa análise, apenas nós temos capital e trabalho. Né? Gostaria que vocês acompanhassem o raciocínio, porque nós vamos usar ele de agora, depois que entrarmos na parte gráfica, isso tem que ficar bem entendido na cabeça de vocês. Então nós temos lá o capital e o trabalho. Né? Só o trabalho que varia no curto prazo. Então um insumo é fixo, né? o outro é variável. Considerando que o insumo capital, que o insumo capital é fixo, que o trabalho é variável, né? À medida com que eu vou contratando trabalhadores, o que quer dizer, o que eu quero dizer com isso? À medida com que eu vou contratando trabalhadores, esses trabalhadores, devido ao capital ser fixo, eles vão produzindo cada vez mais. Vamos colocar um escritório que só tem um computador, um telefone, né, e uma mesa, né, e vamos colocar uma caneta só e um bloco de fazer o orçamento, só isso. Né, esse é o capital fixo daquela empresa. Né. Eu estou sendo assim, bem, vamos dizer assim, duro nessa análise, mas para poder ilustrar e facilitar o entendimento. Aí eu contrato, eu tenho uma pessoa trabalhando, ela está me produzindo ali por dia, por hora, um determinado volume de pedidos de atendimento de telefone, de e-mails e de blocos e anotações. Eu contrato uma segunda pessoa, porque as vendas estão aumentando, né? Aquela pessoa já não tem toda a disponibilidade, né? Porque por mais que eu coloque também mais uma caneta e mais um bloco, né? Mas se, por exemplo, eu mantenho o computador e o mesmo telefone, ou coloco um computador, mas mudo o telefone, mas pelo fato de a natureza do capital no curto prazo ser fixa, aquilo ali ele não vai conseguir produzir na mesma quantidade do primeiro. Né? E na média, vamos dizer assim, a média vai até diminuir. Né? Então, na média, eles vão produzir menos no todo. Né? O último, um produz tanto, se acrescenta o segundo na produção total, ou seja, no produto total do trabalho, vai acrescentar um tanto, aqui acrescenta o primeiro, o segundo já acrescenta um pouquinho menos, e no todo, se você fizer a média, no caso aí dividindo por 2, ou seja, você vai ver que a média está caindo. Isso se chama produto marginal decrescente, é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então, o do trabalho é a mesma coisa, devido à natureza do capital ser fixa no curto prazo. Então, nós podemos ver que o produto marginal do trabalho ele está diminuindo. Né? Ele começa num certo valor, mas ele vai diminuindo. Né? Até que chega um volume maior, você vai contratando mais pessoas, cada trabalhador vai trazendo mais coisas, vai agregando mais coisas, mas sempre numa quantidade menor. Isso que é o produto marginal decrescente. O produto marginal é o que agrega e o decrescente é que ele está diminuindo. Sabendo disso, nós temos a questão da receita marginal. Porque eu pego aquele insumo trabalho e o que eu vou fazer com ele? Eu vou vender aquele insumo trabalho. Né? E vou adquirir uma receita daquilo. E aquela receita, aquela venda daquele trabalho, daquele cidadão, né, daquele insumo trabalho, né, ele vai ser vendido por um valor. Né? E a estrutura de mercado que vai determinar se esse valor vai ser decrescente ou se ele vai ser constante. Né? Nós iremos detalhar isso um pouco mais adiante. Né? Mas que fique claro que esse RMGPL, né, esse nome gigante aí, que é a receita marginal, ou seja, a receita que vai entrar por último do
produto marginal do trabalho. Então, concluindo apenas essa análise, o que eu posso dizer? Que o trabalhador ele traz uma quantidade de horas. Você vai pegar aquelas horas do serviço dele, ele vai trazer um produto, ele te deu um resultado, você pegar aquele resultado e vai vender. Né? A venda desse resultado, vezes, né, no caso a multiplicação desse resultado vezes o que ele produziu, vai dar a receita do produto marginal. Então, ou seja, você tem um produto marginal, vende ele, você teve uma receita, uma venda com isso. Simples assim. A receita adicional, ou seja, a receita marginal do produto, né, é a receita adicional resultante da venda da produção criada pelo uso de uma unidade adicional de um insumo, sendo W, né, o custo, no caso o salário do trabalhador. Serão contratados trabalhadores até o ponto em que a receita marginal do produto, né, esse M aqui está intruso, vou tirar ele fora aqui, né, se iguala ao seu custo. Né? Então, o que quer dizer isso? Nós sabemos que o ponto de maximização de receita, né, no caso, nós estamos pegando um insumo e vendendo ele, no caso, pegando um insumo, né, o produto daquele insumo, e vamos vender ele ele vai ser oferta que vai encontrar com a demanda de outro mercado. Né, que seja um mercado até final, mas é uma demanda. Né. Esse valor, né, no caso do trabalho, eu vou contratando trabalhadores até que o salário dele se iguale ao último, o que o último consegue produzir. Digamos, vamos supor que um trabalhador ele consegue trazer para mim, cada trabalhador ele vai trazendo 10 mil reais de lucro, o segundo traz 8, o terceiro traz 7, o terceiro traz 6, aliás o quarto traz 6, depois vai diminuindo, 6, 5, 4, 3, 2 e tal. Né? E vamos colocar que o salário seja 5 mil reais. Né? Já incluso tudo, o custo seria 5 mil. Então eu vou contratando. O primeiro 10 mil tem lucro. O segundo ele está me trazendo, ou seja, ele está me retornando 8 mil e está me custando 5. Estou contratando. O terceiro, o quarto, até no momento em que ficar 5 a 5. Ali quando empatou, ou seja, quando a receita marginal se cruzar, ou seja, ela for igual ao custo marginal, ou seja, no caso esse custo é o salário, aí você para. Você para por ali. Né? Pode ser que contratando mais algum também fique na mesma coisa, mas depende depende de cada mercado. Né? Mas tirando as exceções, as raridades, vamos colocar, chegou aquele momento, é o ponto ótimo de maximização. Nesse ponto onde a receita marginal cruza com o custo marginal, é o ponto em que o lucro é máximo. Dali para frente, se você contrata com um custo maior, é óbvio, você vai estar tirando lucro. Se você contrata para pagar 5 e aquilo está te retornando 4, o que está acontecendo? Esse 1 de diferença aí, você está tomando ele de uma outra unidade que já ganhou. Então, a partir daí, o lucro começa a decrescer, porque você já está pagando, né, e não está recebendo no mínimo igual ao que você tem. Né? A tolerância é você empatar. Né? Agora, quando você pega e já está perdendo, isso aí já não é ponto de maximização. Então, o salário, né, no caso, seria o custo, né, e trabalhadores serão contratados até que a sua receita marginal do produto do seu trabalho, né, porque nós vamos pegar o produto do trabalho dele, vender, né, que seja em serviço, que seja em produto que ele está produzindo, até no momento que o custo do salário dele se empatou, ali é o ponto ótimo. Agora, deixa eu ver o próximo slide aqui, mas antes, uma consideração importante. A estrutura de mercado ela tem muito a ver com como vai se comportar a receita marginal. Por exemplo, quando o mercado ele é competitivo, ou seja, o preço é dado, né, nós temos ali a demanda, ela é uma linha horizontal, né, um nível do preço, né, para a firma. Né? E o que acontece? Ele vai vender quantas unidades ou comprar, né,
dependendo da análise que a gente faz, ou vender ou comprar, depende de quem que nós estamos falando, vendedor ou comprador. Né? Vai comprar as unidades quantos quiser ao mesmo preço. Então, no caso de o vendedor, ele vai vender no mercado competitivo, vai vender tomate, o tomate já tem o seu preço ali, já está tabelado, já é o preço de mercado. Né? Isso é uma análise bem grossa mesmo, assim, bem simplória. Né? E aí ele vende uma caixa, ele vende a segunda, a terceira, a milésima, a enésima caixa, tudo ao mesmo preço, porque são tantos vendedores e tantos compradores que nenhum tem condições de afetar o preço. Então o preço é dado, o preço é de mercado, né? Então pode-se dizer que ele vende infinitas caixas ali de tomate a esse preço, porque ali é o preço competitivo. Então pode-se inferir que a receita marginal ela é igual ao preço, nesse caso de mercado competitivo, perfeitamente competitivo, diga-se de passagem. O que quer dizer? Cada vez que qual vai ser a minha receita marginal? Eu vou lá e vendo recebo o preço do mercado. Né? Aí eu vendo mais a unidade 1000. Qual que é a receita marginal? É o preço de mercado, porque eu só vendo no preço de mercado. Então a receita marginal nesse caso é igual ao preço. Então no mercado competitivo, né, a receita marginal do produto marginal do trabalho vai ser preço vezes o produto marginal do trabalho. Simples, porque preço aí é igual à receita marginal. Então, nós substituímos essa variável. Agora, em outras estruturas de mercado que não são perfeitamente competitivas, são estruturas imperfeitas, a gente vai ver no caso, né, um exemplo, o monopólio, a receita marginal ela é decrescente. Por quê? Porque eu me defronto com uma curva de demanda do mercado. E essa curva de demanda de mercado ela é decrescente. Né? Eu sendo monopólio, eu vendo aquele produto, aquele insumo, etc. Eu tenho uma demanda, mas é aquela demanda que para me vender uma unidade, eu tenho que abaixar o preço. Para me vender mais uma unidade, eu tenho que abaixar o preço. Porque as pessoas, o grupo ali da demanda, né, um grupo de pessoas paga aquele preço, outras estão esperando o preço abaixar. Se você abaixa o preço, aí elas entram e dão volume à sua receita. O monopolista ele escolhe o ponto ali em que ele quer, né, vender, ele consegue afetar o preço de mercado. Então, por isso, é importante lembrar que a receita marginal, no caso do monopólio, ela é decrescente e ela está menos inclinada que a demanda. Ou seja, nós temos aqui a curva de demanda, né, que está descendo, e a curva de receita marginal ela tá menos um pouco. Ela está um pouco mais, vamos dizer assim, mais inclinada. Por quê? Porque a receita marginal está diminuindo. Sabendo isso, antes de passar para o próximo slide, nós temos o mercado competitivo e o mercado monopolista. O mercado competitivo, a curva, então, vamos dizer assim, de demanda dessa empresa, né, que vai pegar vai ter um produto marginal do trabalho decrescente, né, e vai ter um preço, ou seja, uma receita, né, fixa, ou seja, o preço é 10. Aí eu vou multiplicar apenas essa constante pelo produto marginal desse trabalho. Mesmo assim, mesmo o preço sendo fixo, esse resultado também vai ser decrescente. Porque eu estou diminuindo, o preço está parado. Né? Se os dois valores estivessem parados, ou seja, fosse rendimentos constantes, né, no caso do trabalho, né, eu ia ter uma curva de demanda, né, do tipo horizontal, porque eu iria demandar quantidades, vamos dizer assim, infinitas, né, dado aquele determinado preço, porque seria a receita que no caso que eu iria obter. E como, né, eu já estou desenhando para o próximo slide, né, para ficar mais fácil. Né? E no caso do monopolista, como os dois insumos aqui na tela, que você vê aqui, ó, a receita marginal é decrescente, o produto marginal do trabalho é decrescente, então a curva ela é mais baixa, ela é mais inclinada, vamos dizer assim, ela é um pouco mais tímida do que a curva, né, de demanda da empresa no mercado competitivo. Por quê? Porque as duas variáveis são decrescentes, então eu vou produzindo números cada vez menores.
E nós vamos ver isso aqui agora. Você vê aí, né, de acordo com na sua tela, você vai ver que no mercado aqui nós temos a remuneração por hora, que é a demanda da empresa, né, ela vai pagar, né, e contratar nessas condições, ou seja, de acordo com a receita marginal do produto do trabalho, ou seja, ela está disposta aqui a pagar um salário alto, né, para tantas horas de trabalho. Né? Depois um salário não tão mais alto assim, porque vai acrescentar, claro, né, mais horas de trabalho, mas aquele retorno, ou seja, o produto marginal do trabalho vezes o preço vai ser um pouco menor, porque o produto marginal do trabalho decresce. Então, pelo fato dele decrescer o preço, tudo bem, né? Vamos colocar ceteris paribus, né? Uma linguagem bem econômica aí. A curva ela é inclinada. No caso, ela é inclinada para baixo. Ela é uma curva negativa, decrescente. No mercado monopolista, ela é mais baixa. Por quê? Porque além do preço, aliás, além do produto marginal do trabalho diminuir, né, a receita marginal do trabalho também diminui. Né? Então, vamos dizer assim, nós temos uma situação em que a demanda vai ser até mais retraída um pouco. Então essa é a diferença em curvas. Gostaria que vocês frisassem isso, né, para acertar questões em prova. O equilíbrio de um fator, como que ele é dado? Nós temos o preço de um fator, nós temos a quantidade, né? Equilíbrio é quando a oferta encontra a demanda. Simples. Né? Qual ponto que vai encontrar o salário? Vamos colocar o salário é dado. Né? Nós temos um salário no mercado. Vamos pôr aqui o salário mínimo, por um exemplo. Né? Eu vou ter aqui um salário mínimo. Né? Hoje vamos pôr próximo aí de R$1.000. Né? E aqui eu vou demandando desses fatores, ele aqui a receita marginal dele, que é a minha demanda, né? Eu vou contratando o produto, né, marginal do trabalho tá diminuindo, multiplicando pelo preço, diminuindo até um ponto que iguala, que é o que eu falei, né, alguns minutos atrás, que é sobre o custo marginal, que é o salário, se igualar com a receita marginal. Adiante nós temos quando há um deslocamento da oferta de trabalho. Por que a curva nós vemos aqui de S1 para S2, por que ela desloca para baixo? Né? Porque nós aproveitando esse vídeo para poder fazer uma excelente revisão aí, né, para quem estuda economia. A curva de oferta, ela sempre se desloca à direita ou para baixo. Quando você vê uma curva de oferta positivamente inclinada, o que acontece? Nós vamos fazer um deslocamento dela, né? O que eu vou fazer? Ela vai deslocar para cá, está deslocando aqui no meu caso a minha direita, né? Ela está deslocando a minha direita e nós estamos vendo que ela está indo à direita, mas ela está indo para baixo também, é como se ela estivesse sumindo aqui dentro do eixo. Agora, quando ela é perfeitamente elástica, que é o caso dela aqui, ó, né? Inclusive uma dica para quem ainda não pegou, o elástico, né? Parece um e o inelástico, né? Parece um I, a curva está mais inelástica, está mais parecendo um I, né? E a curva aqui mais elástica está mais parecendo uma letra E. Né? Por que no caso aí não tem como eu deslocar ela para a direita? Então eu tenho que saber que ela também, nesse caso, ela desloca para baixo. Até porque eu vou ter mais pessoas entrando, ou seja, nesse caso aqui eu estou tendo pessoas entrando no mercado de trabalho, está forçando o salário a ir para baixo. Para poder agrupar, antes era nessa quantidade L1, agora mais pessoas, tem que diminuir o salário para poder contratar mais e chegar no ponto L2. Né? Questões de acomodação de mercado. Uma rápida passada por esse tema aqui, que é a demanda, né, por um fator com trabalho e capitais variáveis e capital variáveis. Né? Nós temos sempre que remuneração, horas por trabalho, né? Dependendo do livro, né, ou da questão que você estiver trabalhando, né, pode estar L como trabalho ou N também como trabalho, emprego. Né? E aqui é sempre o fator custo, no caso remuneração, custo para a empresa, receita para quem recebe. Nós temos aqui uma curva de demanda comum, né, do tipo decrescente, uma curva de demanda da empresa, e nós temos aqui duas receitas marginais, né, do produto marginal do trabalho. Quando o salário abaixa, vamos colocar aqui, e um fator apenas do trabalho ele é variável, eu vou contratar mais trabalhadores.
né, seria no ponto B, porque a demanda ela iria se retrair, né, para poder chegar nesse ponto de equilíbrio. Mas como nesse caso nós estamos considerando que dois fatores de produção são variáveis, ou seja, tanto o capital quanto o trabalho nesse caso são variáveis, o que eu quero dizer aqui? Né? O salário abaixa, né, e o capital ele é variável também. Né? No mercado de capitais, eu falei uma coisa, mas não é isso. Não é no mercado de capitais, mercado financeiro. Mas assim, eu tenho um mercado de trabalho, um mercado que eu vou comprar máquinas e equipamentos. Né? No mercado de trabalho, o salário abaixa, seja lá por qual motivo, né, eu vou demandar mais trabalho. Seria que a demanda iria, né, se retrair para poder encontrar esse novo ponto de equilíbrio. Salário abaixo, as pessoas então diminuem, né, seja por retração, alguma outra coisa. Né? Mas pelo fato de o capital aqui ele poder no mercado lá de máquinas e equipamentos, as pessoas, o salário também ele abaixou para eles lá, né, eles vão também produzir mais, né, e eu podendo comprar, no caso, considerando até o longo prazo, podendo comprar desse capital mais barato, porque o salário, o custo dele abaixou, eu vou comprar mais máquina também. E nisso eu acabo promovendo um deslocamento da minha curva, né, e indo para, em vez de chegar no ponto B, a curva desloca, eu mantenho no ponto C. Né? Só uma breve análise, né, sobre quando a demanda do trabalho e capital são os dois variáveis. Nós temos aqui a demanda individual e a demanda do setor. Então, continuando aqui, deixa eu só checar se está tudo certo, ok. Ok, vamos lá. A demanda individual e do setor, nós temos o seguinte, uma informação também bem importante. Né? Embora a empresa no mercado competitivo ela se defronte com uma curva, no caso de oferta, né? Vamos dizer assim, no caso, aliás, oferta seria a curva de oferta de fatores, né? Ela está perfeitamente elástica, como é o caso aqui, oferta de tecido com a qual a empresa se defronta, né? No mercado ela não é desse jeito, porque ela é, no caso, do tipo ascendente, da mesma forma que a demanda, se fosse o contrário aqui a demanda desse tipo. Por que isso? Por quê? Porque aqui eu tenho níveis de preços e quantidades que o mercado em si ele deseja e a demanda em si deseja, e aqui é um ponto de equilíbrio. Ou seja, no mercado global, né, a oferta e a demanda de tecido se encontraram em um acordo devido à quantidade, à soma global de todos os compradores com a soma de todos os vendedores, encontraram um preço e uma quantidade que se satisfizeram. Né? No caso, poderia ser uma quantidade de preço maior, dependendo da demanda, ou menor, dependendo aí, né, dos fatores do mercado. Mas aí você tem então um preço 10. Aí a empresa, ela então, como o mercado ele é competitivo, ela então se defronta com essa curva no nível 10, ou seja, ela vai lá porque está todo mundo comprando e está nesse preço, é o preço de mercado, naquele nível. Nós temos aqui o nível de mercado, né? Ou seja, embora seja perfeitamente elástica aqui, mas a nível global ela é sempre, no caso oferta, positivamente inclinada. Enfim, né, a empresa ela se defronta com essa curva de oferta e vai demandar a quantidade, né, que para ela se satisfaz aqui, que seria 50, que 100, né, seria as outras empresas, né, só somando todas, e aqui, por exemplo, né, 50 unidades satisfaz essa empresa de acordo, dado a sua demanda. Né. Se fosse um preço maior, ela ia demandar menos, né? Obviamente aqui o preço maior aqui seria também
a oferta também iria demandar menos a oferta global. Mas isso é uma questão de, vamos dizer assim, de oferta de mercado e demanda de ofertas individuais. Só uma breve passagem aqui, né, só verbalmente, né, que a demanda de mercado, a oferta de mercado, ela é a soma horizontal de todos os, vamos dizer assim, os demandantes e ofertantes daquele mercado. Então, dado o preço, cada um vai demandar ofertar quantidades naquele preço, então a curva ou oferta de oferta ou demanda, né, do mercado vai ser a soma, no dado o preço, né, a curva ela vai somando, né, em quantidades, vai somando as quantidades de cada firma, né, de acordo com o número, né, e o apetite, vamos dizer assim, né, dados os custos, né, de cada comprador, por exemplo, ou vendedor. Né. Só uma análise bem rápida. Nós temos aqui a oferta de trabalho, né, uma curiosidade que ela é uma curva para trás, porque nós temos o salário e temos as horas de trabalho por dia. À medida com que eu vou trabalhando, eu vou conquistando, eu vou abrindo horizontes, eu vou trabalhando mais, né, e nós sabemos que o trabalhador, né, ele se defronta com um trade-off, né, entre trabalho e lazer, né, e eu tenho aqui a oportunidade de trabalhar, eu estou ficando satisfeito com isso, né, e vou aumentando minhas horas de trabalho, o meu pagamento está aumentando. Chega um ponto que eu já começo, né, que está começando a diminuir um pouco, né, até que chega um ponto que eu fico indiferente, até que chega um ponto que, dado o meu salário, né, eu já vou começar a trabalhar menos. É aquela ideia, né? Eu trabalho e vou aumentando a minha remuneração, a minha renda. Aí chega um ponto que se eu estou satisfeito, por exemplo, com o valor do salário e eu já estou ganhando ele, né? E estou ganhando até mais, né? O que eu vou fazer? Eu vou começar a diminuir as minhas horas de trabalho, né? Porque eu falo, não, eu não preciso disso tudo, eu estou ganhando tudo porque eu estou trabalhando muito, então eu vou diminuir, porque a minha renda está alta, assim, né? Então, para poder ter mais lazer, é o trade-off do trabalhador. Nós temos aqui um equilíbrio de mercado competitivo e de monopólio, né? Resgatando lá, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo, né? Pega lá no início, que eu inclusive aconselho a ver esse vídeo 2 vezes, porque agora aquelas primeiras noções que eu falei lá sobre o produto, sobre receita marginal decrescente, né? Tudo vai fazer sentido agora para poder a gente entender, né, o raciocínio de como funciona. Lembrando que em alguma questão que você se defrontar aí de cálculo, alguma coisa, né, você tem que seguir o raciocínio do mesmo jeito do mercado. Ou seja, se está demandando trabalho, é oferta de trabalho, né, por parte dos trabalhadores, eles estão ofertando trabalho, então eles são a curva de oferta, e a demanda é a empresa que está comprando, né? A ideia é a mesma, só está mudando, né, vamos dizer assim, o que está negociando, né, o nível do produto que nós estamos negociando, no caso, o trabalho. Eu até passei, se você acompanhar no livro aí do Pindick, né, e Rubenfeld, aí, você vai ver que, na verdade, ele vem o poder de monopsônio primeiro, né, que é o nosso último slide, depois o poder de monopólio. Mas eu inverti, vou trazer o monopólio primeiro, porque ela já é uma análise mais conhecida. E o monopsônio, nós vamos detalhar também, ela é inclusive até inversa, ela, vamos dizer assim, ela é espelhada, é como se fosse que o vendedor virasse comprador e ele mudasse e ficasse com o mesmo poder, ele pudesse fazer as mesmas estratégias que ele tem. Mas qual que é a ideia do monopolista? Pela ideia do monopolista, você também vai entender o que faz o monopsonista, que é aquele que detém poder na compra. Então, o monopólio detém o poder de mercado na venda, e o monopsonista, né, no caso o monopsone, ele detém poder de mercado na compra. Então, primeiro aqui, o equilíbrio de mercado, como que ele é dado? Nós temos aqui, nós vimos lá no primeiro slide, agora eu vou voltar lá no primeiro slide para você ver, um dos primeiros, aliás, né, nós temos aqui, ó, a receita marginal do produto marginal do trabalho, do mercado competitivo,
e no caso do mercado monopolista. É dada por quê? Por que ela é um pouco mais inclinada, né? E ela é até um pouco mais tímida, né? Digamos assim, porque a receita marginal ela é decrescente. Agora nós viemos aqui, né? E vamos ver que aqui nós temos exatamente aqui nós temos a demanda, né, da empresa, né, que ela é dada ali pelo produto marginal do trabalho, vezes o preço, etc. E tal. Mas nós vemos aqui que a receita, no caso aqui a demanda dele, né, vai ser na verdade aqui, a receita marginal ela é decrescente, fazendo com que nós tenhamos aqui vamos dizer assim, uma situação semelhante àquela. O mercado seria no mercado competitivo, aqui é no mercado monopolista. Nós temos a oferta de trabalho. Qual que é a ideia do monopólio, né, do monopolista? Ele pensa, para mim maximizar o meu lucro, eu tenho que igualar receita marginal igual custo marginal. Custo marginal, nesse caso, seria o trabalho, receita marginal, o produto, a receita marginal do produto marginal desse trabalho. Então, né, ganhos com custos, eu vou ter que igualar. É o ponto que eu vou dar a minha quantidade. A quantidade que cruzar isso, eu estabeleço ali a minha quantidade de compra, de venda, talvez, né, no caso. Né? Nós temos aqui, então, a receita marginal. Ela vai se cruzar, então, com a oferta de trabalho. Contudo, aqui seria o momento, né, aqui exatamente o equilíbrio, né, analisando aqui, né, porém, como um exemplo do sindicato, né, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, nós temos um sindicato que negocia trabalhadores ali. Como ele vai ofertar essa quantidade de trabalho, por exemplo, ele poderia, nesse ponto aqui, oferecer, né, disponibilizar salários mais baixos, né, para poder aguentar essa quantidade, né, que foi equilibrada com a oferta, né, foi equilibrada com, no caso, os seus custos marginais, né, a sua receita marginal e os seus custos marginais. Mas, porém, o que ele faz? Ele, para poder, como ele detém um poder, ele olha na demanda, né, ele olha ali, no caso, a demanda de mercado, né, ele está olhando e vê que ali tem uma disponibilidade de pagar nessa quantidade aqui, pagaria-se um valor, eles aceitam pagar um valor maior. Então ele oferece um salário maior, né? E essa diferença aqui é a diferença, é o ganho, né, que se tem, né, um lucro aqui, um markup que se tem, né, diferente do mercado em equilíbrio, que seria aqui a demanda igual a oferta, né, no caso aqui a demanda, a receita marginal, ela está sendo igual ao preço, né, o preço é a própria receita marginal, né, e no caso do trabalho, do produto do trabalho, encontra com uma oferta, né, não tem como manipular nada, a demanda é aqui mesmo, eu pago o salário competitivo nessa quantidade. O poder de monopólio, nós iremos ter um outro slide para poder trabalhar isso, né, melhor, ele simplesmente ele busca na demanda aquela quantidade, ou seja, ele tem a sua receita marginal, né, cruzando com o seu custo marginal, né, e ele sabe ali aquele ponto, né, que naquela quantidade pequena paga-se maior, então ele não faz igual no mercado competitivo, que o preço, né, no caso o salário, está num nível que coincide com a quantidade de equilíbrio. Ele não, ele tem um nível aqui, no caso do sindicato, ele sabe que ele pode pagar menos, devido porque ele está oferecendo menos mão de obra, mas aí ele sabe que a demanda, como ele é um monopólio, ele sabe que a demanda, nesse caso, paga mais, ou seja, os poucos que pagam, pagam mais, então ele coloca o nível de preço lá em cima, né, criando um peso morto aí, porque até entrando na questão, eu tenho vídeos gravados disso, se você quiser aprofundar sobre excedente do produtor, excedente do consumidor, cria-se um peso morto, porque mais trabalhadores poderiam ser contratados, inclusive, né, nesse salário aqui,
Mas essa diferença acaba ficando com o sindicato, né? E num todo, né, não se maximiza lucros. Mas nós vamos ver como que o sindicato pode fazer isso. O conceito de renda econômica, nós iremos voltar no monopólio, seria a diferença entre o que nós temos aqui, a curva de oferta do fator, a curva de demanda. Nesse ponto aqui, é o ponto em que o último trabalhador, né, no tema aqui 0, o trabalhador 1, o 2, o 3, o trabalhador L, né, é o ponto em que equilibrou, que ele aceita receber esse salário. Ele é o último, ele só entrou nesse mercado, ele entrou marginalmente, porque o salário foi subindo, equilibrando, até chegar nisso daqui. Tem pessoas aqui fora desse mercado, porque o salário está baixo, para eles não compensa. Mas tem pessoas aqui que estão tendo uma satisfação, que estão dentro desse mercado, estão tendo uma satisfação maior do que o mínimo que eles receberiam. Esse trabalhador aqui, vamos pôr aqui o trabalhador número 10, ele toparia receber um salário bem menor. Mas ele, devido ao salário de mercado ser mais alto, essas diferenças aqui, ou seja, entre esses limites, né, no caso esse triângulo retângulo aqui, a área dele é a renda econômica, que seria uma espécie de excedente, né, que ali os ofertantes, né, excedentes ali do produtor, né, o excedente que ele tem. Né, então, é uma renda econômica. Então, o excedente desse produtor, no caso aqui, né, o produtor de trabalho, né, o que ele tem, essa diferença e essa área é a chamada renda econômica. Né? Se tiver alguma dúvida, tem vídeo aí na minha playlist aí sobre teoria do consumidor na parte lá de excedentes. Né? Você vai ver lá excedentes do produtor, do consumidor, bem interessante. Na análise de mercados competitivos, um dos primeiros vídeos que eu gravei lá de microeconomia. Retornando ao poder de monopólio, nós vemos então que um sindicato, por exemplo, o que ele faz? Ele tem lá, né, o seu equilíbrio, né, de trabalhadores, ele olha lá na curva de demanda e vai cobrar esse preço aqui pelo salário dos seus trabalhadores. Contudo, o que acontece? Né? Essa aqui é a receita marginal dele, equilibrou aqui com a oferta, né, de trabalho, que vai dar o custo ali do salário. Porém, o que acontece? Se o sindicato ele quiser beneficiar mais trabalhadores, ou seja, o competitivo seria aqui, né, nesse ponto, do salário menor para poder abrigar mais gente. Mas nesse ponto aqui, que é o do competitivo, o monopólio não trabalha, né? Seria até uma análise um pouco mais detalhada, né? Nós temos aqui a curva de demanda, no meiozinho dela aqui, que coincide, né, com esse ponto zero aqui da receita marginal, é o ponto unitário. Daqui para cima ele é elástico, a curva de demanda, porque apesar dele ser linear, ela tem diferentes elasticidades dela, e aqui para baixo ela é inelástica. E uma coisa interessante aí para você, né, o monopolista ele não opera no ponto inelástico da curva de demanda. Né? Isso aí tem derivadas que você prova isso, né, e dá exatamente aqui, né, o ponto no meio, né, que é o ponto zero ali da receita marginal, o ponto no meio exato aqui, no ponto certinho aqui no meio da curva de demanda, que é no limite na elasticidade unitária. Mas isso é assunto para outros vídeos, né? Só uma coisa interessante para vocês aí. Por quê? Por que eu até quis dizer isso? Por que ele não vende aqui? Porque ele teria então uma receita marginal negativa. Né? E ninguém vai ter receita marginal negativa. Né? Ninguém é louco para fazer isso. Ninguém quer isso. Né? Então ele vai para poder, né, um monopolista, para poder abrigar um pouco mais de trabalhador, permitir que empresas contratem mais trabalhadores. Se ele quiser melhorar a situação, né, dos trabalhadores, ele permite então que o salário se abaixe até o nível em que cruza lá embaixo com que a sua receita marginal seja igual a zero. Porque quando a sua receita marginal é igual a zero, né, não está tendo nada mais nem nada menos,
né? Tá zero, mas porém ele está no limite ali da elasticidade da curva. Estou falando um termo mais técnico, mas de uma certa forma o que quer dizer? Os salários abaixam, ele permite com que os salários abaixem para poder mais pessoas entrando. Com isso, né, cada trabalhador que está entrando está acrescentando menos, né, a receita marginal. Por que a receita marginal ela é decrescente? Porque você diminui o valor de todos os salários, ou seja, não é só daquele cidadão que entrou por último que vai receber menos, não, para ele receber menos, todo mundo, ou seja, toda a categoria, por isso que é um sindicato, né, tem que receber menos também. Então, por isso que tem, vamos dizer assim, uma certa restrição, né, de um monopólio, porque ele vai operar ali. O ponto egoísta seria aqui, o ponto um pouco mais, vamos dizer assim, socialista seria aqui, onde a receita marginal. Memorizem isso, isso é importante, né, para questões de prova. Quando o sindicato ele quer melhorar a situação, ele vai abaixando o salário até que a sua receita marginal seja igual a zero. E para finalizar o nosso vídeo, eu deixei por último, né, não mais difícil, não mais importante nem menos, né, que é o poder de monopsônio. Se você observar bem, né, nós temos aqui algumas considerações sobre o monopsônio. Primeiro, o monopsonista ele é aquele que tem poder na compra. Exemplo, né, uma montadora de automóveis e ela compra, ela tem peso para ela, embora ela possa até vender no mercado como concorrência perfeita. Imagina que aqui no Brasil nós tivéssemos 200 montadoras, né, de veículos, né, seria preço de competitivo mesmo. Ninguém quase poderia diferenciar nada um do outro, né? Hoje é um oligopólio, nós sabemos disso, né? De banco a mesma coisa. Deixa para lá por enquanto. E o que acontece? Ele, embora possa operar no mercado como um monopólio, como um oligopólio, como seja lá o que for, ele na hora de comprar, ele se impõe um monopsonista com um poder. Ele fala, só eu que compro isso seu, então você vai ter que pagar o preço, vender o preço que eu quero pagar, senão você não vende. Qual que é uma coisa importante? A despesa marginal, ou seja, que é a despesa, porque ele vai comprando peças, no caso automotivo, né, ele vai comprando peças. À medida com que ele vai comprando, a sua despesa marginal ela vai crescendo. Né? É diferente que se fosse no mercado, né, competitivo, que a despesa média seria igual ali à oferta, né? Porque está ofertando a um preço tal, eu compro naquele preço. Né? O outro, como é um mercado imperfeito, quem está me fornecendo, ele aumenta o preço à medida com que eu vou pedindo mais peças. Então a minha despesa marginal ela vai aumentando à medida com que eu vou pegando peças. Por isso que a despesa marginal, você pode ver que ela é mais alta, a curva de despesa marginal, no caso do monopólio. Olha para você ver, o monopólio, a curva de receita marginal, ela é mais baixa. Eu inverti, né, é monopsônio, eu passei de lado, então você inverte. Então a curva, então, aí no caso não é demanda, é oferta, nós temos a curva de oferta aqui, então ela é mais alta, ela não pode ser mais baixa. Né? Monopólio, demanda, receita marginal baixa, monopsônio, oferta, despesa marginal, agora não é receita, despesa marginal mais alta. Só você pegar e mudar as palavras, que mudou de lado a situação. Né? E o monopsonista ele trabalha com a mesma ideia do monopolista, só que do lado ao contrário. Ele vai ver ali onde a sua curva de despesa marginal se iguala, né, com o seu custo ali, né, que seria a sua receita com a sua despesa marginal com a sua receita que ele adquiriria com as unidades de trabalho que ele vai vender, ele poderia pagar um valor alto nisso, mas o que ele faz? Poderia pagar um valor competitivo também, onde se cruza, né, o S de oferta que é a demanda, né, mas ele olha e ele vê a oferta, ele fala, nessa quantidade que eu, monopsonista, maximizo o meu lucro, o que eu faço? Eles, nessa quantidade, como são poucos, estão dispostos a receber menos, né? Porque se fosse mais, a oferta é quanto mais, mais preço, né? Demanda quanto mais, menos preço. Aqui no caso a oferta, ele olha para a oferta, então está diminuindo, eu estou comprando uma quantidade menor, então eles estão dispostos a vender. Para vender tem que abaixar o preço. E aí ele vai e observa na curva de oferta qual que é o
preço que eles gostariam, que eles aceitam receber, em vez de ele pagar aqui no nível de equilíbrio, né, e que corresponde ali, né, o valor do seu próprio equilíbrio, não, ele olha para baixo. O monopolista ele olha para cima na curva de demanda, olhou e falou, aqui é o equilíbrio, eu venderia esse preço, né? Mas o pessoal lá em cima, olhando aqui nessa quantidade aqui, o pessoal paga mais caro, então vou cobrar mais caro, né? Ele tem esse ganho. O monoopcionista também tem esse ganho, que é exatamente nisso. Ele olha para baixo na curva de oferta, fala nessa quantidade, né? Poucas pessoas então querem vender, mas vende a um preço menor. Eu quero pagar um preço menor, então eu pago um preço menor. Essa que é a ideia do monopsônio, né? Diferente do monopólio. Pessoal, muito obrigado, né? Se vocês gostaram aí, dê um joinha aí no meu vídeo, né? Se inscrevam no canal, né? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Um abraço e até a próxima.